Comprar um carro novo pagando a menor taxa de juros possível não é uma tarefa muito fácil. Mas hoje eu vou te passar dicas incríveis que poucas pessoas falam e que sim, poderiam ser vendidas em um curso pago. Fala, meu nobre, beleza? E o vídeo de hoje está repleto de informações muito importantes e que poucas pessoas sabem. O vídeo de hoje vai ser dividido em tópicos, então eu vou mostrar o que você precisa saber inicialmente, vamos falar de taxa de juros, dicas que poucas pessoas falam e que vale muito a pena você saber disso aqui, vamos falar de negociação e uma dica bônus de como pagar ainda menos juros. Inicialmente, meu nobre, o que a gente precisa saber? Que todas as lojas e vendedores, no caso, seja loja ou até mesmo vendedor autônomo, todos têm margem para negociação. Se você está vendendo um determinado carro, se você está olhando de comprar um determinado carro, saiba que aquele valor do anúncio, ele tem margem para negociação. Não fique pensando que o que está no anúncio é o que realmente vai acontecer no final, né? É o valor final do veículo em si. Todas as lojas e todos os vendedores já colocam valor no anúncio com margem de negociação. Você tem que ter isso em mente em qualquer, né? O pontapé inicial, em qualquer momento, saiba que esse valor ele é negociável em todas as ocasiões, meu nobre. Vamos lá. Se você tem um valor à vista para pagamento, esse vídeo aqui às vezes não vai te ajudar muito, porque é muito simples. Quem tem o valor montante à vista, simplesmente fala o valor, né? Oferta um valor. Se o vendedor quiser acatar, aceitar, show de bola, negócio feito, todo mundo tá feliz. Então se eu tenho um carro de 70 mil vendendo e eu quero oferecer 65, se o vendedor quiser aceitar, show de bola, ganhei 5 mil aí, né, de retorno, se assim podemos dizer, né, de lucro. Ponto final, acabou a negociação. Aqui o foco vai ser em valores financiados. Eu vou te ensinar a como reduzir da melhor forma possível a sua taxa de juros. E quando a gente fala de valores financiados, você tem que primeiramente ter em mente dois tópicos. Primeiro, sempre omita o valor que você tem de entrada. Nunca fale o valor que você tem de entrada inteiramente para o vendedor. Isso é uma dica muito importante que lá no decorrer desse vídeo eu vou te explicar o porquê que você tem que omitir o valor que você tem de entrada. Então, por exemplo, você tem que ter uma média aí de 10 a 15% nessa omissão. O exemplo seria, se porventura eu tenho 20 mil de entrada, eu falo que eu só tenho 18 mil reais. Esses 2 mil reais que vão ficar sobrando, se assim podemos dizer, você vai deixar ele guardadinho sem falar que você tem eles. Outra dica importante também é você omitir o valor que você quer pagar na parcela. Então, por exemplo, se eu tenho condições, se eu já fiz as minhas contas e eu tenho condições de pagar R$ 1.300 de parcela no mês, você vira e fala para o vendedor que você só tem condição de pagar R$ 1.000. Isso é um exemplo, são valores fictícios. 1.300 você tem livre e você só pode pagar R$ 1.000. Isso vai fazer total sentido no decorrer desse vídeo e eu vou te explicar o porquê. Você vai saber o porquê que você não pode falar o quanto você tem de entrada e nem pode falar o quanto você quer pagar de parcela certamente, né? O valor correto, o valor exato. Basicamente é o seguinte: se você fala esses dois valores de primeira, assim que você chega na loja, o vendedor já vai fazer as contas, os cálculos com base nos valores que você passou. Se você fala que é menos, ele vai tentar chegar o mais perto possível do que você estipulou. Nesse caso é muito simples, isso todo mundo sabe. O que poucas pessoas sabem é o pulo do gato e você vai ter que ficar nesse vídeo para saber. Aqui a gente já definiu que eu já tenho X valor de entrada e eu posso pagar até X valor de parcela.
O que a gente tem que ficar ligado agora, na hora do financiamento, é quanto à taxa de juros. Quando a gente fala de taxa de juros, meu nobre, aqui eu tenho duas modalidades. Eu tenho as financeiras e as cooperativas de crédito. Quando a gente fala de financeiras, eu tenho a BV, o Santander, Itaú, Safra, entre outros. E quando eu falo de cooperativa de crédito, são, por exemplo, Sicoob, Sicredi, entre outros também. Grande parte do público que consegue uma taxa de juros muito baixas geralmente vem das cooperativas de crédito. Não são todas as lojas. Nesse caso, para se conseguir uma boa taxa de uma cooperativa, você precisa ser afiliado, você precisa ter conta nessas determinada cooperativa e ter um limite pré-aprovado onde você consegue essa negociação de taxa de juros. Do contrário, a gente vai partir para as financeiras convencionais. Quando a gente fala de financeira convencional, o que é uma taxa de juros ideal para o mercado, né? Uma taxa de juros aceitável para você comprar um determinado veículo? Seria uma taxa de juros de 1,5% a 2,3% ao mês. 2,3% ao mês é uma taxa de juros um pouco alta, se assim podemos dizer. Mas tem casos que eu já vi cliente pegando taxa de juros na casa de 4,5%, 4,8%. Então 2,3% é aceitável. Eu não recomendo se você pegar, por exemplo, uma taxa de juros muito elevada. Você tem sempre que buscar ficar nessa média de 1,5% a 2,3%. Existem alguns casos, como por exemplo as cooperativas, que conseguem taxas de juros muito abaixo desse 1,5% aqui. Aí fica ainda melhor. E uma coisa que poucas pessoas falam e que agora eu vou revelar o pulo do gato para vocês, referente à taxa de juros, é que todas as taxas de juros ficam registradas no Banco Central, meu nobre. Você pode simplesmente clicar no link e vir diretamente para essa página aqui, onde você consegue avaliar todas as taxas de juros no mercado. E aqui esse site, né, diretamente do Banco Central, não é só taxa de juros para financiamento, taxa de juros de cartão de crédito, financiamento imobiliário, taxa de juros para pessoa física, pessoa jurídica. É só entrar no site e buscar o que você quer. No caso aqui de uma pessoa física, vamos dar uma olhada. A tabela ela é atualizada com constância, tá? Sempre ela vai sendo atualizada. A última atualização aqui, ó, foi no dia 23/7, e aqui a gente tem uma margem, a gente tem uma forma de ver um pouco de diferente. Por quê? Vamos supor que eu vou financiar aqui vamos procurar um Banco da Amazônia. A taxa de juros está em 1,9 ao mês, 1,09, né? 1,9 é diferente. 1,09 está entre a terceira melhor taxa de juros. Vamos supor que eu tenha aqui conta no Bradesco. Olha lá, a taxa de juros do Bradesco está em 1,61. Vamos supor que eu vou comprar pelo Safra, está em 1,71. E aqui você avalia o melhor banco com a melhor taxa de juros. Isso aqui, meu nobre, é uma taxa de juros base. Não quer dizer que o que está aqui vai ser seguido. Isso aqui é para você ter uma base, porque dependendo do seu relacionamento com o banco, ou até mesmo com a financeira, você consegue mais barato ou até mesmo um juros mais alto. Então você tem que ficar ligado. Mas isso aqui é um grande diferencial, que você já tem uma base do que pode ser conseguido no mercado de crédito, se assim podemos dizer. Então você sabe que o caso aqui, o Bradesco, a taxa de juros base dele está melhor que, por exemplo, o Banco do Brasil, que está com 1,74. E isso aqui no decorrer da negociação é muito diferente, porque se você pega uma taxa de juros mais alta, você paga mais caro no decorrer do financiamento.
o ideal é a gente pegar uma taxa de juros menor. Essa taxa de juros do Banco do Bradesco, do Banco do Brasil aqui tá ruim? Não tá ruim, tá boa, tá uma taxa boa. Lembra que é entre 1,5 até 2,3? Pois é, tá uma taxa de juros aceitável aqui, ó. A Imorec, no caso é do Santander, né? Então assim, tá uma taxa de juros ok. Vamos pegar aqui hoje um banco que tá financiando demais em várias lojas, que é o Banco C6, né? Aí ó, 1,82 e vai assim por diante. Quando você sabe disso aqui, você já tem em mente que determinado banco tem uma taxa menor do que outro determinado banco. E eu falo isso porque, meu nobre, quando você vai numa loja, dependendo do momento que você for, determinada financeira está em promoção, né? Está em campanha com aquela loja. Então a loja fica querendo fazer com que você feche contrato com essa determinada financeira. E não necessariamente essa determinada financeira é a que está com a melhor taxa de juros naquele momento. Por isso que você tem que dar uma olhada, dar uma pesquisada e ver o que fica melhor para você naquele momento. E quando a gente fala, né, de pesquisar, ter uma base, muito dos vendedores viram para você e falam assim: me passa seu CPF, me passa o seu endereço que eu vou simular aqui. Eu recomendo você não fazer isso, meu nobre. Não faça isso, porque com você fica mandando, né, fazendo simulações atrás de simulações, mesmo que não aprove, cada simulação é uma busca no seu nome e todas as buscas ficam registradas no seu nome. Aí você pesquisa numa loja, simula, né, no caso, simula numa loja, simula na outra. Quando você for realmente fechar negócio com uma determinada loja, a financeira que for fazer a simulação com a aprovação vai falar: nossa, mas esse nome já teve tantas consultas, ele está doido, afoito, louquinho atrás de crédito, vamos subir os juros para essa pessoa que ele vai pegar. E é isso que geralmente acontece. O que eu recomendo aqui é você fazer a simulação, meu nobre. Você mesmo faz sem precisar que ninguém faça por você neste belíssimo site aqui. Só isso aqui já vale o seu like, já vale você compartilhar esse vídeo, não vale não? Você nunca mais vai precisar falar com o vendedor para simular quanto vai ficar a sua parcela, meu nobre. Vamos supor que eu vá comprar um carro de aproximadamente 70 mil reais. Vamos colocar aqui, ó, 70 mil reais. E eu vou dar de entrada em torno de 30%? Não, vamos colocar 40%. Vou dar 28 mil reais. E aqui eu vou querer de 48 vezes. Aqui já é bem tranquilo, é só você clicar, ó, se você quer dar nada de entrada, 10% de entrada e assim por diante. 48 vezes. Aqui, se você colocar em comparar taxas de juros, vai mostrar uma série de bancos com as taxas. Vamos fazer o seguinte, já tenho taxa de juros, eu já tenho. Você vai voltar lá no banco e vamos supor que eu vou querer simular com a taxa de juros base do banco, vamos colocar aqui o Bradesco, 1,61. A gente vai escrever isso aqui, ó, taxa de juros de 1,61. Olha lá, ó, ao mês. Marca, independente do que você colocar aqui, não vai mudar muita coisa. Então pode colocar outras ou pode selecionar. Vamos colocar aqui uma BMW no caso, o que é o que não difere nada, tá, meu nobre? Não difere nada. Vamos lá, calcular. Aqui eu já tenho uma base, não quer dizer o que vai ficar de fato. Mas eu já tenho uma base de quanto eu vou pagar nessa parcela em média. Quanto que vai ficar minha parcela em média? Financiando 70 mil reais, dando de entrada 28 de 48 vezes com uma taxa de juros de 1,61. Isso aqui é uma taxa de juros muito boa. Se a gente for pegar uma taxa de juros de, por exemplo, aqui ó, 1,03, que é geralmente o que mais se encontra no mercado, olha aí quanto que fica a sua taxa. Vai ficar nessa média. É isso que você tem que ficar ligado.
Aqui você já tem uma base, você já sabe que a sua parcela vai ficar mais ou menos nesse valor. E quando eu falo mais ou menos, porque difere muito, meu amigo. Muita coisa muda com o decorrer. Você pode aí ter um melhor relacionamento com o banco, você pode ter um pior relacionamento com o banco, você pode estar comprando um carro mais novo ou um carro mais antigo. Tudo isso difere no caso, na taxa de juros. Aqui a gente está usando a taxa de juros base, então você já tem em média quanto ficaria. Tá? Tendo isso em mente, já vale o seu like e com certeza a gente já vai passar aí para a parte de negociação. Vamos lá. Quando a gente fala de negociação, meu nobre, você tem que ter em mente duas coisas. Se você já tem o dinheiro da entrada à vista, show de bola. Morreu Bahia, segue com a negociação. Se você for entrar com um carro na troca, você já tem que saber que, em média, todas as lojas pegam um carro em bom estado com desvalorização de 15% na tabela FIPE. Então, se eu tenho um carro de aproximadamente 57 mil reais, mais ou menos o que a loja vai me oferecer é 15% a menos da tabela FIPE, que vai sair na casa de 46, 47 mil no que eles vão me oferecer. Saiba disso, meu nobre. Loja tem custo, loja tem funcionário, loja tem que assumir o risco do carro, que ele não sabe o que está pegando, por isso que eles pedem abaixo aí, né, na casa de 15% da FIPE. Não quer ter essa desvalorização? Vende no particular e vem com dinheiro na mão. Para a loja é melhor ainda. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Hora de conferir valor. Você virou para o vendedor e falou com ele: olha, eu vou te dar X valor de entrada. E ele vai falar: olha, beleza, com base nisso eu vi que a sua parcela vai ficar em X valor e você vai pagar em X meses, 48, geralmente 60, depende do que você acordar com o vendedor. Aí é uma hora muito importante. Aqui você vai ver se a taxa de juros está correspondente com o que você pesquisou. Porque o que acontece? Se você olhou lá na taxa do Banco Central e aquele banco está cobrando, por exemplo, de taxa de juros 1,73, vamos olhar aqui na safra, ó, 1,73, e quando você fez a simulação, ele simulou pela safra, mas com uma taxa de juros muito maior, você vai questionar ele do porquê dessa taxa de juros. Vale lembrar que envolve também relacionamento, envolve também ano do carro e assim por diante. Mas quando você entra nesse site aqui, ó, assim, ó, para você conferir, você vai entrar nesse site aqui, que é a calculadora do cidadão. Isso aqui é site ou você pode baixar o aplicativo no seu celular. E é muito simples usar, meu nobre, muito simples e prático. Aqui você vai colocar, o vendedor falou que é 48 vezes, não falou? Então vamos colocar aqui, ó, número de meses, 48 vezes. Taxa de juros mensal, eu não sei, eu quero é descobrir a taxa. Quanto que ficou a prestação? A prestação ficou R$ 1.198, mais ou menos. Então vamos colocar aqui, vamos supor que foi R$ 1.198. E qual é o valor financiado? O valor financiado nada mais, nada menos é do que o valor do veículo menos o valor de entrada. Então, se eu vou dar um veículo aí, eu quero comprar um veículo de 70 mil e eu vou dar 20 mil de entrada, eu tenho que valor financiado aqui de 50 mil. Então, vamos ver quanto que ficou essa taxa de juros aqui pra gente. Aqui vai aparecer, a gente vai clicar em calcular. A taxa de juros desse suposto financiamento aqui vai carregar, ficou em 0,58. Olha que taxa de juros maravilhosa, linda, que provavelmente nem existe, né, meu nobre? Porque é muito baixa uma taxa de juros aqui. Nem cooperativa faria uma taxa de juros tão baixa aqui. Mas vamos supor aqui, ó, vamos colocar na realidade. Vamos diminuir isso aqui, tirar a parcela e vamos colocar aqui, ó, a realidade da taxa de juros do Safra. Você jogar aqui, ó, é 1,73%. E eu vou calcular, ele também vai me dar o valor de parcela. E olha que legal como que isso aqui bate certinho, meu nobre. Olha aqui, se eu vier no mesmo financiamento, no mesmo simulador, e vou simular aqui, ó, seria 20 mil de entrada,
48 e a taxa é de 1,73. Se eu colocar aqui, ó, 1,73, olha lá, ó, viu que o valor bate direitinho? O valor bate direitinho, meu nobre, não tem erro, tá? Por isso que você tem que entrar em conjunto com esse site aqui. Na hora que o vendedor te passar o valor que você tem que financiar com o valor da prestação na quantidade de meses, vem nesse site aqui, olha esse site aqui e veja se a taxa de juros tá uma taxa de juros aceitável. Taxa de juros boa é de 1,5 até 2,3 no máximo, mais que isso já é uma taxa de juros não tão interessante. Se você tem um financiamento, olha aí, vê se a sua taxa de juros está boa. E agora me diz aí, meu nobre, esse vídeo vale o seu like, o seu compartilhamento ou não? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou sempre trazer novidades aqui para vocês. Vamos dar uma olhada agora na negociação de taxa de juros. Sabe quando você está aí no seu celular e do nada chega uma mensagem? Você tem um limite pré-aprovado para um financiamento de até X mil valor? Pois bem, isso aí é uma coisa até que boa. Por quê? Se você pegar a simulação desse determinado vendedor, vamos supor que você não gostou dessa taxa de juros e você tem um limite pré-aprovado com o seu banco, você pede ele a simulação, liga para o seu gerente, vai no seu banco e fala: olha, eu preciso de uma taxa de juros melhor, eu tenho um valor pré-aprovado aí e eu preciso de uma taxa de juros melhor do que essa determinada financeira me propôs. Vocês conseguem? Grande parte das vezes, clientes com valor pré-aprovado em banco para financiamento consegue bater na taxa de juros da concorrente. Você tem que pensar o seguinte, que banco um briga com o outro, um quer mais cliente do que o outro. Por que ela vai te perder, sendo que o outro determinado banco conseguiu uma taxa de juros boa? Pois é, e aqui que entra a hora de você negociar a taxa de juros. Você fala, olha, com X banco, com X financeira, eu consegui taxa de juros disso. Faz para mim fechar com vocês? Faço, não faço? Aí você vai ter a resposta, né, ou positiva ou negativa. Mais uma vez entra também a questão de relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com o banco, você vai conseguir bater fácil essa taxa de juros. Mas grande parte das vezes, se você já tem valor pré-aprovado, você consegue bater facilmente a taxa de juros de concorrente. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu falei que você não deve falar o valor que você tem para comprar, né, para dar de entrada no carro. Sempre que a gente compra um carro inicialmente, você tem que saber, e poucas pessoas falam isso, e que se você não tiver um dinheiro guardado, toda essa negociação foi pro ralo, perdeu, não valeu de nada, é que você tem os custos iniciais de transferência desse veículo. E se eu falo que eu só tenho 20 mil reais de entrada e não tem mais dinheiro nenhum, como que eu vou transferir esse carro? Como que eu vou pagar a documentação desse carro para transferência? Tem loja que dá isso de bônus, mas a grande maioria não. É o proprietário que adquiriu, né, o comprador que adquiriu o veículo, que paga essas taxas. Taxa de despachante, tem loja que não aceita despachante de terceiro, você tem que pagar o despachante da loja porque já teve diversos problemas. Tem loja que não aceita o carro sair com pendências de documento. Por isso que se você, por exemplo, não tiver o dinheiro ou tiver o dinheiro exato para entrar com a inicial e não ter dinheiro para suprir as transferências iniciais, toda essa negociação foi perdida. Por isso que você não deve falar o valor exato que você tenha e você tem que guardar em média aí de 10 a 15%, igual eu falei aqui, ó, no início do vídeo. Se você tem 20 mil, fala que você só tem 18 mil de entrada. E outra coisa também é que o carro, meu nobre, você tem que fazer a revisão preventiva. Sempre que você pega um carro novo, independente se é de loja ou se é de vendedor autônomo, pega esse carro, por mais visualmente aparenta estar bom, leve no seu mecânico de confiança e já faça a primeira revisão preventiva. Com esse valor você também consegue aí, né, ter um valor inicial para você poder fazer essa manutenção no carro e não ficar apertado, se assim podemos dizer. Isso é muito importante. Eu já vi diversos casos que o carro estava muito lindo, bonito e tudo mais, e o cara foi lá, achou que o carro estava tudo certo e no final tomou para dentro, não fez nenhuma troca de óleo sequer do carro e tomou para dentro. Aí é erro da loja? Não,
porque todo mundo tem que fazer uma revisão preventiva, mas tem gente que não tá nem aí para isso. E agora, a dica bônus, que poucos sabem e que faz total sentido na redução de juros, fica por conta de você pagar a última parcela do seu financiamento, meu nobre. Em alguns casos, como por exemplo um financiamento imobiliário, quando você vai comprar uma casa, é chamado de amortização. No caso do financiamento veicular, é uma antecipação de parcela futura. Neste caso, vale lembrar que eu falei para você omitir o valor que você tem aqui, ó, para dar de parcela. Lembra que eu falei que se você tem R$ 1.300 livre no mês para pagar a parcela, você falar que você só tem R$ 1.000? Pois bem, meu nobre, se você paga a primeira parcela e a última parcela do financiamento, a última parcela do financiamento vem praticamente sem juros nenhum. Eu já tive casos de uma parcela de R$ 1.280 sair na casa de R$ 395, meu nobre, sem juros algum. Então vale muito a pena fazer a antecipação da última parcela. É igual um apartamento, por exemplo. Você paga a primeira, que é a do mês, e paga a última. Isso faz muita diferença. Além de você quitar o seu contrato mais rápido, você consegue uma redução de juros muito, mas muito expressiva. E lembra que eu falei novamente para você não falar o valor que você tinha? Por quê? Se você pega aí 2 meses pagando, você junta o dinheiro desses 2 meses que supostamente você iria pagar mais e paga a última. Junta mais 2, paga a última. Junta mais 2, paga a última. E assim você consegue uma redução ainda mais expressiva. Mas e aí, meu nobre? Esse vídeo foi útil para você? Você gostou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um compartilhamento com um amigo aí de sua preferência, e eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Espero lá! Fui!